polêmica ali depois do choque rei, né? Palmeiras e São Paulo 3-2. Tivemos um debate aqui no Jogo Aberto, onde, pô, o que o Everton Guimarães deu uma mijada na cara do Sgarbi foi sacanagem. Ele ficou maluco com o discurso aqui do Sgarbi de chegar a induzir que realmente tem um esquema pró-Palmeiras, quando, pô, a gente sabe que, na verdade, a arbitragem no Brasil é um lixo. Teve um vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês, que o Grêmio fez um recorte, onde tem benefícios para o Flamengo, benefícios para o São Paulo. Ué, se tem um esquema pro Palmeiras, não teria que beneficiar o Flamengo, que são os dois ali lutando pelas cabeças? Bora ver aqui? Prova! Quem prova de esquema aqui? E outra coisa, Você tá viajando, eu vou aproveitar para dizer o seguinte, quem tem prova de esquema, prova! Quem tem prova de esquema, comprova. Quem falou traz esquema elas, aqui? mostra que alguém está tentando favorecer o Palmeiras, tá? Não favoreceu, não favoreceu nesse lado. Aí no Flamengo, para. Você, Boto, aí no Flamengo, tá conversando aí também, tá com conversinha, porque, nossa, é privilégio, etc e tal. Contra o Cruzeiro, o Alexandre deu um pontapé no Caio Jorge, já tinha amarelo, não saiu amarelo, tá certo? E o gol do Wilton Pereira Sampaio aí, que só ele viu contra o Atlético pela Copa do Brasil. Você não estava aí, você não lembra, né? Então, se você acha que tem alguma coisa aí pró-Palmeiras, que alguém está tentando fazer o Palmeiras campeão, o Inter teve 3 pênaltis no jogo, um só foi. Teve um pênalti com o Red Bull Bragantino contra o Grêmio, então estão querendo derrubar o Grêmio, que não foi. Ô, bonitão. Então vamos enxergar as coisas. Tá no meio deles, cara, tá no meio deles. Só pra entender, o Fernandinho pela Copa do Brasil, nem o VAR chamaram. E agora fica essa hipocrisia aí de vocês falando que tem esquema. E você mesmo, os Garbinho. E você mesmo falando hipocrisia pura. Hipocrisia pura. Primeiro uma pergunta. Considero que foi o jogo. Quem que tira o seu café da manhã, Isso foi irmão? pênalti. Você tá muito louco. Considero que foi o jogo. O Palmeiras foi no segundo tempo e resolveu o jogo. Cara, que jantada, né, rapaziada? Porque o pessoal tá acreditando muito ao erro da arbitragem. Pra mim, ali foi pênalti, podia ter ali 2 expulsões pra cada lado. Só que, pô, a gente vê que são 2 pesos, 2 medidas. Teve o erro que favoreceu o Palmeiras de não ter ali o pênalti, possivelmente. Não dá pra saber ali se ia converter ou não o pênalti. Só que a gente não viu num praticamente o mesmo lance, quando aqui, ó, o Scarpa escorrega e acerta o Neymar dentro da área, que seria um pênalti. O juiz não marca, muito parecido ali com o lance do Alan, junto com quem que era? Era o Tapia, né? Atacante do São Paulo. Não teve toda essa repercussão. Não teve, caralho, estão ajudando o Atlético Mineiro, estão querendo derrubar o Santos. Não teve nem brecha disso. E aí quando a gente para pra ver que tem gente, jornalista, passando fake news só pra dar mais burburinho em cima do assunto, aí realmente é muito complicado. Teve o Capelanes também lá do Jogo Aberto, que ele traz aqui o vídeo, um recorte de um lance que teve no Flamengo e Cruzeiro, que o Alexandre ele escorrega, pega aqui o cara do Cruzeiro, talvez aqui fosse falta, segundo amarelo, alguma coisa assim, ó, mais um escorregão, e aqui o juiz não deu falta. Ele fala que o Ramon Abate-Abel marcou a falta num lance que ele não marcou, tá ligado? Ele não marcou falta, e aí o Capelanes fala, num lance igual a esse, ele marcou falta. Contra o Palmeiras, ele não marcou. Não marcou nos 2 lances. Não foi marcado nesse aqui também, e são todos errados. Pra mim, os 3 aqui são faltas. Então essa parada do pessoal querer rotular como um esquema pró-Palmeiras, não é, rapaziada. Erra pra geral, erra pra geral. E aqui expondo ao Sgarbi, lá na Copa do Brasil 2022, que o São Paulo acaba sendo campeão, o VAR acaba pifando. Tem um gol do Palmeiras, que o juiz marca impedimento, e não tem checagem. A olho nu acaba falando que é na mesma linha. Talvez se traçasse a linha poderia estar impedido ou não, só que o VAR parou. O VAR teve problema na hora do jogo. E aí ele fala, pô, agora já foi, né, não sei o que, num erro da arbitragem vai invalidar o que o São Paulo fez em campo. Não dá pra ser assim. E agora, dessa vez, ele não manteve o mesmo discurso. Mais uma vergonha, mas começar o vídeo falando desse cara aqui, Ramon Abate-Abel. Parabéns, cara, você conseguiu. Ou você é muito ruim, ou é muito estranho. Porque esse pênalti aqui é escandaloso. E o VAR com várias telas, é impossível não marcar. Tem um pisão também no Marcos Antônio, né, mas acho que nem tinha VAR no jogo de hoje. Entendo a reclamação por conta do pênalti, assim como entendo a marcação. É um lance bem discutível. Mas com todo respeito, o São Paulo amassou o Palmeiras. Foi muito superior. Tentar diminuir a vitória, falando de arbitragem, é fechar os olhos para o que foi o jogo. Ou seja, quando é a favor do São Paulo, não pode diminuir a vitória, mesmo que tenha falhas na arbitragem. Mas quando é contra o seu time, aí não. Fica difícil, né, amigo? Lá em 2022 a história era outra. Ah, porque já foi, chororô, vai lá chorar com a CBF. E agora, que estão vivendo isso na pele, porque sim, foi pênalti, sim, teve erros, isso é indiscutível. Mas agora, que é contra vocês,
Aí a história é outra. E eu só tô dizendo o que você mesmo disse. Tentar diminuir a vitória falando de arbitragem é fechar os olhos para o que foi o jogo. O Palmeiras fez 3 gols em 17 minutos. O erro de arbitragem não afeta os gols. Os gols do Palmeiras foram válidos. O que aconteceu antes dos gols, aí sim a gente pode questionar os erros da arbitragem. Mas os 3 gols do Palmeiras foram válidos. Isso sim também não pode ser desmerecido. Agora, se vocês querem falar da arbitragem, aí a gente pode sentar aqui todo mundo. Vamos criticar a arbitragem do Brasil. Sejam coerentes e não hipócritas. O Palmeiras já foi prejudicado por 2 vezes na Copa do Brasil contra o São Paulo. Eu não vi essa comoção toda, essa união de torcida pra tentar defender o Palmeiras, não. Pelo contrário, tiraram sarro, mandaram a gente chorar na CBF, que era mimimi, que era chororô. É contra o time de vocês. Aí não. Porque o Varmeiras, porque foi comprado, porque a Leila fez o Pix, que isso, porque aquilo. O problema central não é o Palmeiras, não é a Leila, não é o Pix. É a arbitragem do Brasil que é falha. Vocês estão atacando as pessoas erradas. Não sejam hipócritas, gente. Todo mundo aqui tem teto de vidro. Eu vi São Paulinos lá no Twitter falando: tomara que o Palmeiras seja assaltado contra o River dentro do Allianz Parque. Eles torcem pra que isso aconteça, mas quando é contra eles, e a gente quer errado. Palmeiras, a instituição, Sociedade Esportiva Palmeiras que tá errada. Não é o árbitro só. A gente tá errado em comemorar a vitória do nosso time. Que erro, né? A gente comemorar que nosso time ganhou de virada contra o nosso rival. Comemorar que somos líderes do campeonato. Não pode, tá proibido. Lá em 2022 vocês não comemoraram, né, a classificação contra o Palmeiras. Não, gente, realmente não vamos comemorar a classificação. Foi roubado. Ah, me poupe, né? Vocês se esquecem muito rápido das coisas. Eu fico chocada como a memória é seletiva. Contra mim, não. Mas a favor de mim, com certeza. Não dá pra entender. A gente vai sentar pra conversar e falar da arbitragem, ou a gente vai ficar... Que, pô, acaba que o futebol é isso, cara. Foda-se se ganhou roubado ou não. Tem que vencer. Eu vou comemorar, vou ficar puto quando tiver erro. É aquilo, rapaziada. Futebol em mais sua pura essência. Só que quando você se põe a ser jornalista e tudo mais, sabe, tem que medir, mano. Porque às vezes no passado você teve uma fala que no futuro pode te contradizer de uma maneira brutal. E a gente vê que é realmente uma lavagem cerebral que tá sendo feita nos torcedores. O cara aqui, ó, flamenguista, tô imaginando aqui um jogo de Flamengo e Palmeiras no Maracanã, a CBF escalar Ramon Abate Abel, sendo que no primeiro turno, quem apitou Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, vitória de 1-0, acredito eu, com um gol de pênalti que, pô, o Murilo passa a mão aqui na peitola do meu menino Arrascaeta e ele faz assim, foi o próprio Ramon Abate Abel. Ele marcou o pênalti contra o Palmeiras. Aí vão falar que o cara beneficia, que o Ramon Abate Abel deve ser Palmeiras desde pequenininho. Pô, loucura, tá, rapaziada? Aí aqui, ó, no Neto, lá no Donos da Bola, o Mil Grau trouxe aqui, ó, Neto e o Cascão separando vários lances que beneficiaram o Palmeiras. O Godoy discordando de vários e ficou aquele clima gostosinho que esqueceram de combinar antes do programa. Ou seja, o Godoy, né, ex-árbitro, tá sendo um contraponto aqui pro Neto e o Cascão, que tava querendo colocar aquela parada que o Palmeiras realmente tem um esquema. Só que loucura, né, rapaziada? Teve até um vídeo aqui que o Grêmio postou. Se contarmos apenas os jogos em competições nacionais esse ano, foram 15 erros. O Grêmio fez um dossiê completo só de erros contra eles, né? E a gente vai vendo, tem vários times que se tivesse um complô pró-Palmeiras, não teria aqui, ó, teriam marcado esse pênalti aqui do Gerson. Olha lá, o mesmo Ramon Abate Abel. O Gerson tá com a mão... Mano, o Gerson já tava com a mão pra trás, cara. Olha isso daqui. No começo da jogada ele tá com a mão pra trás, aí ele abre pra pegar a bola mesmo, ó. E é o mesmo Ramon Abate Abel, ó. E ele não marcou. Vai ter um aqui do São Paulo contra o Grêmio, o Pablo Maia. O Pablo Maia chega muito forte, acho que com o cotovelo até meio alto. Poderia ser expulso, não foi. Aqui, ó, do Santos também, contra o Grêmio. E aí a gente vê o Santos prejudicado aqui, prejudicado ali contra o Atlético Mineiro. Aqui, ó, do Pablo Maia. Ele chega com a cutu... Ó lá. Direção do rosto do Dodi. Né? O Arboleda sobe. Deu um amarelinho. Vai até checar. Falta. Aqui é o quê? Trombada ali. São vários e vários lances. Você já vai vendo, rapaziada. Erra pra todo mundo. É muito ruim a arbitragem aqui no Brasil. Vamos ver aqui, ó, a opinião também do Thiago Leifert. Direção. E desta vez eu discordo da minha torcida. Desta vez eles não têm culpa nenhuma do que aconteceu. E eu sei que a arbitragem foi péssima, nós vamos falar da arbitragem também. A arbitragem me incomodou, pra mim, uma das piores arbitragens do Campeonato Brasileiro foi essa do Palmeiras e São Paulo, pros dois lados. Só que não foi culpa do árbitro. Nada justifica a gente tomar 3 gols no segundo tempo, jogando em casa. Nada. Desculpa, nada. Nem se fosse o Liverpool, o Manchester City, o São Paulo, no Morumbi, não pode tomar 3 gols em casa no segundo tempo. Não pode. Com o pior árbitro, com a pior direção da história, com o pior conselho deliberativo de todos os tempos e com a melhor torcida. A gente não pode tomar 3 gols jogando no Morumbi. É o que eu já vinha avisando vocês. Que nós perdemos o controle do Morumbi. O time perdeu o controle. Quem vem jogar no Morumbi, isso é o Morumbi, raiz, ensurdecedor, não é verdade. Não é verdade. A gente acumula
resultados como esse jogando em casa. E a culpa não foi do presidente hoje. Não foi. Hoje a culpa é do time. E principalmente do Crespo. Pois é, e o Crespo, ele usou isso daí como muleta. Ele ficou falando só de erro de arbitragem e não falou que em 17, 18 minutos São Paulo levou 3 gols. Cara, você tá num clássico 2 a 0, você não pode de maneira alguma deixar empatar ou virar em 3 a 2. É demais, cara, é demais. Foi isso daqui o que o Zinho falou, ó. Acredito que aconteceu mais um escândalo. Essa entrevista ridícula, foram 3 gols em menos de 45 minutos. Ele tem que responder sobre isso, falando sobre o Crespo, né, rapaziada? Tanto que, mano, o gol do Palmeiras não sai nenhum de pênalti, não teve nenhuma interferência da arbitragem, tipo, uma falta que não teve, nada. Eu acredito que aconteceu mais um escândalo hoje, nesse jogo. Essa entrevista ridícula, né? Que a maioria dos jornalistas lá, parece que cara com medo de perguntar pra ele sobre a tática do jogo, sobre os erros, sobre a falta de criatividade dele, de mexer no time, de anular o time adversário. Nós não estamos falando que de um erro saiu um gol. Foram 3 gols do Palmeiras em menos de 45 minutos. Ele tem que responder sobre isso. Tá bom, já concordamos. O São Paulo foi prejudicado. Pênalti, pra mim foi pênalti. Tá? Mas depois disso ele toma 3 gols, vendo a mudança tática que foi feita do treinador adversário, e aí vai pra coletiva e fala assim, não, hoje eu não vou falar de futebol. Não, porque eu nunca passei isso na minha vida. E a maioria dos jornalistas lá assim, ó, concordando. Legal. Não explica não fala nada não. Realmente, o Palmeiras foi prejudicado, o São Paulo foi prejudicado. Não, esse pênalti aí, pô, perdeu só por causa do pênalti. Peraí, gente. Peraí, estou aqui concordando. São Paulino, foi pênalti. Mas condicionar a derrota só por esse lance, não analisar o segundo tempo todo, o treinador do Palmeiras, e nós aqui falando, primeiro tempo, o São Paulo foi superior, amassou, o Palmeiras não se encontrou, não se achou, 2 a 0. Né? Aí volta para o segundo tempo, logo com 3 alterações. E não tem que explicar o que enxergou do jogo, só vai ficar pautando o lance da polêmica. Pois é, e isso não é uma parada, cara, que vai acabar por agora, rapaziada. Vai ter mais benefícios pro Palmeiras, vai ter mais erros contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, seja quem que for. Mano, teve um lance aí, Cruzeiro e Sport na última rodada. Mano, não tem aonde achar uma mínima falta no lance. Acho que já tava ganhando de 1 a 0, faria 2, tava saindo de cara a cara ali com o Cássio. O juiz me apita uma falta que ninguém viu nada. Nem jogador do Cruzeiro reclama. E o juiz vai lá, pip, acaba com um contra-ataque do Sport. É inadmissível, mano. O nível técnico da arbitragem tá terrível. Tanto que a gente viu, foram vários e vários lances dentro dessa mesma rodada. Só que não dá pra acreditar isso daí como um esquema pra um time, não dá pra você acreditar isso daí em favorecimento de um time, sendo que erra pra todo mundo, erra pra geral. Pode ter ali, mano, de ser mais pra um, menos pra outro, tanto que eu vi ali o Casagrande falando, nas últimas 5 partidas, o Grêmio eu acho que teve 3 pênaltis contra e o Inter teve 3 a favor. E aí, tem esquema pró-Inter? Não existe, cara, é um lixo, tem que ter uma reformulação completa pra ter o mínimo erro possível. Porque, pô, conseguir errar com a parada do VAR, que, mano, todo mundo quando instalou ali no futebol brasileiro ou no futebol num todo, falou, cara, vai acabar as discussões, vai poder rever cada lance. Não, os caras conseguem ser pior com o VAR. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, a opinião de vocês. Se quiser, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito. Valeu e até o próximo vídeo.